O quão bom você realmente é. A verdade sombria sobre o potencial humano para o mal. Você já parou para pensar onde termina a sua moralidade? Aquela linha tênue que separa o cidadão de bem do monstro que às vezes achamos que só existe em filmes de terror? Imagine-se numa situação em que as regras da decência simplesmente não se aplicam mais. Você seria o herói que acredita ser? Ou escorregaria para o abismo, arranhando e rangendo os dentes na queda? Hoje vamos mergulhar de cabeça numa verdade arrepiante. Você não está tão longe do lado sombrio quanto gostaria de acreditar. Vamos analisar algumas citações do livro O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo. Ele não apenas pergunta por que pessoas boas se tornam más, ele te mostra que poderia ser você. Mas antes que você saia correndo, vamos desvendar juntos esse labirinto da mente humana. Apertem os cintos e vamos. Parte 1. O mal invisível. Vamos começar com um empurrãozinho na sua autoimagem. Você, meu caro espectador, adora pensar em si mesmo como uma boa pessoa. Talvez você devolva carteiras que encontra ou ajude animais abandonados. Mas seja brutalmente honesto. Você já pegou algo que não era seu, só porque sabia que não seria pego? Uma caneta do escritório? O Wi-Fi do vizinho? Existe um motivo para eu perguntar. Zimbardo, em sua prosa clinicamente perturbadora, deixa claro: o mal não é uma força abstrata e distante. Não. Ele é uma ladeira escorregadia que começa com pequenas transgressões, aparentemente inconsequentes. Pense no caso de Ivan Chip Frederick. Um garoto americano típico, adorava beisebol e torta de maçã. Mas então ele foi parar em Abu Ghraib, aquela prisão infame no Iraque, onde horrores indizíveis foram cometidos. A reviravolta? Antes de Abu Ghraib, Frederick era tão comum quanto você e eu. Não era um monstro de nascença. Mas Abu Ghraib, aquele lugar o transformou em algo vil. E se você pensa que é diferente, prepare-se para uma surpresa. A verdade é que a linha entre o bem e o mal é muito mais porosa do que você gostaria de acreditar. Parte 2. A situação molda você. Você ainda pode estar se agarrando à crença reconfortante de que é inerentemente bom, que sua personalidade é fixa como as estrelas. Mas permita-me quebrar essa ilusão. A ideia de que seu caráter é imutável, que você permanece o mesmo em todas as situações, é pura ficção. Zimbardo nos apresenta a abordagem situacional, uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, libertadora e aterrorizante. Quem você é não está gravado em pedra, está gravado na areia, constantemente mudando com as marés do seu ambiente. Pense. Como você age perto de seus amigos, comparado a como se comporta na frente de uma criança? É a mesma pessoa? Claro que não. Agora vamos um passo adiante. Imagine-se no experimento de Milgram, um estudo icônico e perturbador. Você é o professor, encarregado de aplicar choques elétricos cada vez mais dolorosos a um aluno a cada erro. Os choques começam leves, mas antes que perceba, chegam a 450 volts, ameaçando a vida. O aluno grita, implora para você parar, mas você continua. Por quê? Porque um cara de jaleco te mandou. Impressionantes 65% dos participantes, pessoas comuns como você, aplicaram a voltagem máxima. Não eram sádicos. Eram apenas pessoas comuns, influenciadas pela situação e pela figura de autoridade. O que Zimbardo nos diz é que as circunstâncias certas, ou melhor, erradas, podem transformar qualquer um de vocês em um instrumento de crueldade. Parte 3. O experimento da prisão de Stanford. A realidade nua e crua. Se você ainda está comigo, vamos ficar ainda mais sombrios. Zimbardo não apenas falou, ele fez. Ele conduziu um dos experimentos psicológicos mais controversos da história, o experimento da prisão de Stanford. Imagine, 24 estudantes universitários, psicologicamente sãos,
jogados em um ambiente de prisão simulada. Metade guardas, metade prisioneiros. Os guardas recebem uniformes, cacetetes, óculos escuros, o tipo que esconde os olhos e, por extensão, sua humanidade. Os prisioneiros são despidos, desinfetados, recebem números em vez de nomes. Não demorou muito para que esse teatro psicológico virasse um pesadelo completo. Os guardas, esses caras supostamente normais e decentes, começaram a desfrutar do poder. Forçavam os prisioneiros a urinar em baldes, os desnudavam, os trancavam em armários escuros. Um guarda até ganhou o apelido de John Wayne por seus métodos brutais. E tudo isso em apenas 6 dias. 6 dias, pessoal. Foi tudo o que Zimbardo precisou para encerrar o experimento. A conclusão? Sob as condições certas, seus valores morais podem desmoronar mais rápido do que um castelo de areia num furacão. Você gostaria de pensar que agiria diferente, mas a verdade é que você realmente não sabe. Parte 4. Gatilhos do mal. Então, o que é que vira a balança? Por que pessoas como Frederick ou os guardas de Stanford descem à loucura enquanto outras permanecem sãs? Zimbardo aponta para alguns ingredientes bem desagradáveis na receita para o mal. Obediência à autoridade. Seja uma pessoa, uma instituição ou um conjunto de regras, a autoridade pode compelir até os mais justos a cometer atos indizíveis. Voltando a Milgram, os participantes não eram maus, estavam apenas seguindo ordens, acreditando que contribuíam para um bem maior. Essa obediência não começou nem terminou lá. Não precisa ir muito longe. O massacre de Jonestown. Jim Jones, um líder carismático, gradualmente virou um tirano. Seus seguidores não viram acontecer. Confiaram, obedeceram, mesmo quando ele entregou o Kool-Aid com cianeto. Mais de 900 pessoas morreram, não porque eram más, mas porque eram obedientes. Quantas vezes você obedeceu a uma ordem, não porque era a coisa certa, mas porque era a mais fácil? Com que frequência você questiona as autoridades? Talvez seja a hora de fazer essas perguntas desconfortáveis antes que você se afunde na areia movediça moral. Perda da responsabilidade pessoal. A descida ao mal tem outro companheiro sorrateiro: a perda da responsabilidade pessoal. Se você está em Milgram e o cara de jaleco diz que assume toda a responsabilidade, não é realmente sua culpa se as coisas dão errado, certo? Esse conceito, a desindividualização, é uma ladeira escorregadia. É por isso que pessoas em multidões usam máscaras, soldados vestem uniformes e cyberbullies se escondem atrás de nicks anônimos. Uma vez que você sente que suas ações não podem ser rastreadas até você, é assustadoramente fácil se livrar das amarras da moralidade. Zimbardo demonstrou isso num experimento arrepiante. Ele deixou um carro abandonado no Bronx, um bairro cheio de anonimato. Em poucas horas, ele foi despojado, vandalizado. Mas em Palo Alto, uma comunidade mais unida, onde as pessoas seriam reconhecidas, o mesmo carro permaneceu intocado. Quando o manto do anonimato desce, o mal encontra terreno fértil. Quantos de vocês, seguros atrás de suas telas, disseram ou fizeram algo que nunca usariam à luz do dia? Desumanização. E depois, ao fator desumanização, a última pá de cal na empatia. Como você faz alguém cometer atrocidades contra seus semelhantes? Fácil. Você os convence de que esses outros não são realmente humanos. É um truque psicológico que justificou alguns dos piores horrores da história. Zimbardo destaca os resultados arrepiantes de um estudo de Bandura. Alunos puniam mais duramente um grupo que foi descrito como animais e selvagens, do que outro descrito como perceptivo e compreensível. Essa é a mesma lógica distorcida que alimentou o estupro de Nanquim. Mas olhe para o seu mundo hoje. Com que frequência você ouve pessoas descritas como animais, escória? Uma vez que esses rótulos são aplicados, é fácil ignorar o sofrimento. E aqui está a verdade aterrorizante.
No momento em que você deixa de ver alguém como totalmente humano, é o momento em que você abre a porta para o seu próprio potencial sombrio. Linguagem eufemística. As palavras, dizem, podem ser armas. E quando usadas com finesse, podem disfarçar até as ações mais hediondas. Entra a linguagem eufemística, o vocabulário escorregadio que transforma tortura em interrogatório aprimorado e genocídio em limpeza étnica. É varrer o sangue para debaixo do tapete. Em Milgram, os participantes acreditavam que estavam contribuindo para a ciência. A invasão do Iraque e Abu Ghraib foram enquadradas como males necessários na guerra ao terror. Quando a narrativa é manipulada, o mal pode ser racionalizado, justificado, até mesmo celebrado. Da próxima vez que ouvir alguém distorcer palavras para fazer algo vil soar virtuoso, pergunte-se: o que realmente está acontecendo por trás dessa retórica polida? Parte 5. A escolha do herói. Mas não vamos nos perder no desespero. Se a jornada de Zimbardo nos ensina algo, é que você ainda tem uma escolha. Você pode estar andando na corda bamba sobre o abismo, mas isso não significa que tenha que cair. A capacidade para o mal pode estar dentro de você, mas também está a capacidade para o heroísmo. O que é preciso para resistir à escuridão? A resposta está na responsabilidade pessoal. É sobre assumir suas decisões, mesmo quando é mais fácil se esconder. Lembre-se de Milgram. Alguns se recusaram a continuar. Não porque eram mais fortes, mas porque escolheram a responsabilidade. O poder de resistir não é algo com que você nasce, é algo que você escolhe, momento a momento. Mas você tem que ser vigilante, tem que estar disposto a se levantar, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando todo mundo está sentado. Questionar a autoridade. Como você resiste à autoridade quando ela te leva por um caminho sombrio? A resposta é simples, mas nem um pouco fácil. Você precisa questionar a autoridade. Só porque alguém usa um uniforme, tem um título ou fala com confiança, não significa que seja infalível. A história está repleta de tragédias de quem seguiu ordens sem questionar. Você não está impotente. Você tem uma voz, tem o poder de dizer não, de se afastar, de resistir. E às vezes, é tudo o que é preciso para não cair desse precipício moral. Então, da próxima vez que alguém lhe disser para fazer algo que não se encaixa em sua consciência, dê um passo para trás, pense por si mesmo e faça as perguntas difíceis. Isso pode ser a diferença entre ser um seguidor e ser um herói. Ação heróica. E os heróis? Zimbardo não nos deixa apenas no desespero. Ele nos dá uma saída, um caminho para a bondade e começa com a ação. O que separa um herói dos outros? Não é superforça. É a vontade de agir enquanto os outros permanecem parados. Pegue a história de O.J. Wesley, o herói do metrô de Nova York. Quando um homem caiu nos trilhos sofrendo uma convulsão, O.J. não hesitou. Ele pulou, empurrou o homem para a vala entre os trilhos e o protegeu enquanto o trem passava. Ele arriscou a vida para salvar um estranho. Essa é a essência do heroísmo. Não grandes gestos em campos de batalha, mas ações simples e decisivas no dia a dia. É sobre colocar os outros antes de si, sobre escolher fazer a coisa certa mesmo quando é aterrorizante. O heroísmo não está fora do alcance de pessoas comuns. É uma escolha, e é uma que você pode fazer todos os dias. Então, aqui estamos, no final de nossa jornada pelos cantos mais sombrios da psique humana. O Efeito Lúcifer não é apenas um livro sobre o lado sombrio, é um chamado às armas. É um desafio para você confrontar o potencial para o mal dentro de si e fazer a escolha consciente de fazer o bem. As situações o testarão, o empurrarão para aquela linha onde o bem e o mal se confundem. Mas é nesses momentos que seu verdadeiro caráter é revelado. Você não precisa de uma capa ou superpoderes para ser um herói. Só precisa da coragem para agir, para escolher a luz sobre a escuridão
dia após dia. E isso, meus amigos, é o que fará toda a diferença. A escolha entre o bem e o mal não é um grande evento singular. É uma série de pequenas decisões cotidianas. Cada vez que você defende o que é certo, cada vez que resiste à pressão da multidão, cada vez que questiona a autoridade e escolhe ver a humanidade nos outros, você está resistindo às forças que buscam transformá-lo em algo que não é. Não é fácil, mas é necessário, porque no final, a história de sua vida não é escrita pelas situações em que você se encontra. É escrita por como você escolhe responder a elas. Escolha sabiamente. Seja o herói, não o monstro. E quando você se encontrar nessa encruzilhada moral, como todos nós inevitavelmente faremos, respire fundo, olhe para dentro e lembre-se das lições que exploramos hoje. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Até a próxima. Continue questionando, continue se esforçando e continue escolhendo o bem.